A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos fornecendo subsídio extra da lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema da lição, os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje estaremos estudando a penúltima lição do terceiro trimestre, a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo encontra-se no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, capítulo 14, dos versículos 4 ao versículo de número 6. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Então, meus amados irmãos, dentro dessa perspectiva que nós estamos estudando ao longo deste trimestre, falando de algumas sutilezas que estão atacando ou que estiveram e agora algumas estão com a nova roupagem, como a lição de hoje nós vamos tratar sobre esta nova roupagem que está se dando à espiritualidade, que é uma forma de atacar a verdade central da fé cristã, que é Deus como ser supremo e todo-poderoso, e é seu Filho Jesus Cristo que deu a vida por todos. Então o ataque é frontal, um ataque sutil que vem fazer com que as pessoas se apartem da fé em Cristo. Então esta lição de hoje, meu irmão, é que nós vamos estudar que é um ataque sutil porque parece ser inofensivo. E a cada dia essas práticas pagãs, que na verdade são práticas pagãs, que agora estão se transvestindo nessa espiritualidade contemporânea, está adentrando dentro do meio cristão. Por que eu falo isso? Porque dentro dessa espiritualidade holística encontra-se a prática de algumas coisas que as pessoas fazem hoje e acha que aquilo, meu irmão, vai trazer bem-estar para a sua vida, que porque se ela fizer aquilo, ela vai melhorar as suas energias, em aspas, energias, a sua áurea. Então as pessoas hoje procuram yoga, cristais para colocar em cima do corpo, nas costas, na barriga, na cabeça, no pescoço, como uma forma de canal de energia. E por aí se vai. São coisas que parecem inofensivas, mas por trás está uma espiritualidade transvestida de práticas pagãs. Então é nessa perspectiva que nós vamos caminhar essa parte do espiritual, holístico ou holismo, que vem falar sobre isso, sobre essa agregação de que tudo faz parte da divindade, tudo fazendo parte da divindade, a divindade sendo tudo, caminha para este emaranhado de coisas que nós estamos presenciando mais fortemente nessas últimas décadas, principalmente no lado ocidental, porque essas religiões que está transvestindo a espiritualidade cristã, está mudando, tentando mudar, atacar, é que ela vem querer transformar o pensamento das pessoas do Ocidente, porque, é claro, as religiões que nós estamos falando, está tudo num globo só, tudo está dentro de um pacote, de uma sacola só, é hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, e tudo isso está em um balaio só para fazer com que a
fé cristã venha a ser abalada e parece ser inofensivo, quando na verdade não é. Então este fenômeno religioso, meu irmão, como o autor da lição vai falar no primeiro tópico sobre o fenômeno religioso, vai falar sobre a busca do sagrado e Deus e os deuses. Nesse ponto que vai falar sobre a busca do sagrado, o autor aqui está trazendo um conceito ontológico, é o argumento. O argumento ontológico. O que é que diz o argumento ontológico? Que o homem, como um ser pessoal e um ser espiritual que ele foi criado com um propósito. E o propósito do homem ser criado, primeiro, era para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Ou seja, porque o homem foi a expressão máxima. Por isso o homem é a coroa da criação de Deus. Porque Deus criou o homem para ter um relacionamento com o homem, para que o homem viesse, meu irmão, a adorar a Deus. E isso foi implantado no homem. Por quê? Porque o homem, por natureza, é um ser que procura adorar, procura venerar, procura reverenciar alguém ou alguma coisa. E dentro dessa perspectiva é que entra a busca do sagrado. E Jesus sabia muito bem disso. Por isso Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele dá as diretrizes para que o homem que já foi agora nesse sentido aqui, que passou, se o homem cai, o homem peca e se perde, mas Deus vem via seu Filho e mostra o caminho que se deve seguir para alcançar a salvação, ou seja, o caminho que se deve trilhar em busca do sagrado, do divino, é Deus, porque Jesus Cristo falou que ele é o caminho. Então, dentro dessa busca do sagrado que todo ser humano busca e procura, pode ser ateu, pode não ser ateu, pode ser crente, pode ser descrente. O ser humano tem a necessidade de venerar, reverenciar, adorar alguém ou alguma coisa. Isso já está inserido dentro do ser humano. Por isso, meus amados irmãos, em sociedades, a gente fala sociedade, mas em cultura, vamos falar assim, tribos indígenas, em sociedades, essas sociedades que viveram a parte da civilização, ou seja, não tiveram contato com as coisas globalizadas, tecnológicas, ou seja, eles vivem ainda de forma rudimentares. Não tiveram contato com a civilização. Regiões que hoje, culturas que hoje existem e as que um dia existiram. Quando vai se fazer estudo, pesquisa, vasculhar escavações, buscar os seus objetos, seja dentro da antropologia, da sociologia, o que vai se encontrar que aquela tribo, aquela cultura, aquele pessoal ali, eles reverenciavam ou o sol, ou o fogo, ou a água, ou a lua, ou os animais. Por quê? Porque isso está inserido dentro do ser humano, a necessidade de reverenciar, de adorar, de venerar alguém ou alguma coisa. O ser humano, por natureza, ele é um ser que busca o sagrado. E foi dentro dessa perspectiva que está esse primeiro subtópico aqui, a busca do sagrado. Porém, Jesus dá o caminho. Então, o homem, quando não tem o direcionamento, não tem a revelação especial de Deus, através da sua palavra, através de Cristo, ele busca outros caminhos. Aí é onde entra o segundo subtópico que fala Deus e os deuses. Deus e os deuses. Por quê? Porque isso já está inserido daquilo que nós falamos. Quando o homem não tem um direcionamento, ele não entende. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Quando não tem ninguém que fale, ninguém que ensine, ninguém que mostre o caminho, as pessoas, meu irmão, ficam presas às faces do inimigo. Por isso o inimigo coloca coisas na sua frente, na sua mente, para eles adorar e buscar desvirtuar, ou seja, oferece um outro caminho para suprir aquela necessidade que o homem tem de adorar, de buscar o sagrado, e nessa busca ele se sente confortável. Ele se sente, quando ele
quando lhe é oferecido essas coisas, essas artimanhas, essa falsa espiritualidade, ele se apega àquilo, porque ele entende que aquilo vai suprir a sua necessidade. Por quê? Porque ele não recebeu ainda a luz do evangelho na sua vida. E a partir do momento que ele recebe, ele começa a entender, porque o Espírito Santo de Deus começa a agir na sua vida, porque é aquilo que nós falamos, a Bíblia Sagrada nos fala, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O segundo tópico, eu vai falar sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Isso está no prosseguimento daquilo que nós já falamos, a necessidade que o ser humano tem de expressar sua espiritualidade, de buscar o sagrado. Então, essa espiritualidade, meu irmão, como nós estávamos falando, ela está presente em diferentes povos e cultura. Entretanto, quando o ser humano não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado por aquelas pessoas, porque ele tem essa necessidade de preencher o vazio de sua alma com alguma coisa que ele venere, que ele adore, que ele reverencie. E dentro dessa perspectiva era o que acontecia com os povos pagãos desde a antiguidade antiga. O que acontecia com os cananeus? Adorava Baal, adorava Zera. No Egito, muitos e muitos deuses, Osíris, Ísis, tantos deuses. Na Babilônia, o deus Merodach. A lista é grande, meu irmão, mas convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como essas entidades, esses falsos deuses, são adorados. Porém, em essência, meu irmão, a espiritualidade pagã continua a mesma. É um culto e adoração aos deuses falsos. E o inimigo pega essa deixa para dar ao ser humano aquilo que ele necessita, porque é justamente aí que ele vem. E ele entende, ele sabe que o ser humano é um ser adorador. E ele oferece coisas que estão à parte do reino, que estão à parte de Deus, para o que o homem se apegue. E ele se apegando, ele se desvirtua, ele se entrega de corpo e alma e está fora daquele caminho traçado por Deus para o homem. Então é sempre esta mesma história, é o antigo paganismo transvestido com essa nova roupagem nos dias atuais. O autor também vai falar sobre o misticismo oriental. Vai falar que sim, nessas últimas 2 décadas que se passaram, o Ocidente tem sido invadido com essa espiritualidade. Por que tem sido invadido? Porque este movimento, esta espiritualidade holística, meu irmão, ela está na moda. A elite cultural mostra, ensina, cultua essa falsa espiritualidade. E ela está dentro das universidades, cinemas, filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive alguns foram best-seller, e até mesmo em currículos escolares, principalmente dentro das universidades, dentro dos currículos escolares. E um filme que retrata muito bem isso que nós estamos falando é um filme que foi lançado anos atrás que tinha por nome Avatar, que era aqueles personagens azuis, e ali mostra claramente o que é essa espiritualidade holística. A interação que os personagens têm com a natureza, como se fosse tudo uma coisa só. É uma visão panteísta. O que é uma visão panteísta? Que tudo é Deus e Deus é tudo. É uma visão que tem esse relacionamento com a natureza, como se a natureza fosse um ser vivo, que eu me relacionasse, estivesse tudo englobado dentro de um mesmo pacote. Isso é uma visão panteísta. Então esse misticismo oriental tem avançado dentro do meio cristão e da cultura ocidental, como nós falamos, yoga. Buscam metais que liberam energias, canalizam energias. Parece algo inofensivo, mas não é. São sutilezas utilizadas para tirar, meu irmão, da mente das pessoas
o poder que tem no nome de Jesus, o poder que tem o Evangelho que transforma através de Cristo, que morreu por cada um de nós para nos darmos vida, para que hoje podemos e possamos estar aqui falando a verdade, ensinando e mostrando que isto tudo é uma falsa espiritualidade. Está com a roupagem moderna e parece ser inofensiva, mas não é, porque ela ataca frontalmente uma verdade fundamental da fé cristã, que é a necessidade primordial do ser humano para ele alcançar a salvação eterna, que é Cristo. E eles tiram isso de dentro, meu irmão, da perspectiva bíblica e traz para seus próprios entendimentos, que é o que nós vamos ver no terceiro tópico, que é o fundamento da espiritualidade holística, é o quê? Que não há um Deus pessoal. É aquilo que nós estamos falando. Não há um Deus pessoal. Um Deus ao qual eu venha reverenciar. Um Deus ao qual que esteja acima de todas as coisas e que a Ele eu ofereça adoração. Não. Por quê? Porque para essa espiritualidade holística, tudo é Deus e Deus é tudo. Então não há uma necessidade de eu adorar a uma divindade. E principalmente se for o Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo. Não, eles não estão englobados dentro disso, não, porque para eles não há esse relacionamento pessoal. Isso de grosso modo, meu irmão. Porque dentro dessa espiritualidade holística, a gente já falou que existe um balaio, uma sacola, um pacote de várias e várias religiões. E dentro dessas religiões, tem religiões ali que são tolerantes, principalmente o hinduísmo. O hinduísmo ele não está preocupado se você adora Deus ou deixa de adorar. Se você come carne ou você não come. Se você é vegetariano ou não é vegetariano. Por quê? Porque ela engloba todos, ele aceita todos. Ela é bastante tolerante. Uma das religiões mais tolerantes do mundo é o hinduísmo. Então, dentro dessa perspectiva, por isso eu estou colocando a lição bem claro. Grosso modo, não tem-se um Deus pessoal. Grosso modo, entenda bem. O outro ponto que o autor também fala é que não há uma verdade factual, ou seja, não há uma verdade absoluta. Porque se está tudo dentro do mesmo balaio, tudo dentro da mesma sacola, então existe várias verdades, ou seja, cada um do ser humano ele tem a sua espiritualidade. Olha só, parece que essa frase não tem nada de ofensiva, mas olha como é a sutileza. Cada um tem a sua espiritualidade, quando na verdade não é assim. Não é assim. Há uma verdade absoluta. Há uma verdade absoluta. A Bíblia nos mostra isso e Cristo falou isso, que Ele é a verdade. Existe sim conceitos morais para eu ter um parâmetro e saber o que é certo e saber o que é errado. Eu tenho que entender. Por isso Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Essa nova religião, que a gente está chamando de espiritualidade holística, prega o oposto. Não se tem verdade absoluta, tem-se verdade. Cada um tem a sua verdade dentro de sua própria perspectiva. Então, ela abraça tudo. Abraça tudo, meu irmão. Então, meu irmão, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então, esses são os fundamentos. A grosso modo, não tem um Deus pessoal e não tem uma verdade absoluta. E o autor encerra falando sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Vai falar sobre o problema do pecado, que dentro dessa espiritualidade holística não existe conceito de pecado, porque se não tem certo, não tem errado, então não tem pecado.
E se não tem pecado, o homem, meu irmão, ele não tem um parâmetro para estabelecer o que está certo ou o que está errado, porque não há pecado. Então é isso que é apregoado. E isso é um erro grotesco, porque o ser humano, meu irmão, ele entende, porque isso foi colocado também pelo Criador dentro do homem, que ele precisa alcançar a salvação eterna. E ele busca meios, uns pelo esforço próprio, outros fazendo canalizações de energia, fazendo meditações através da yoga e vários outros exemplos que nós poderíamos estar citando aqui, bastantes. Então, irmão, tudo isso era para desvirtuar o homem, quanto ele não ter essa necessidade de redenção, como o cristianismo pega. Observe como um ataque é ferrenho. Isso que nós pregamos para ele, meu irmão, não passa de balela, porque não existe essa coisa de redenção, não existe essa coisa de arrependimento, porque nem existe pecado. Nem existe céu, nem existe inferno. Então tudo isso está englobado dentro dessa espiritualidade holística que ataca ferrenhamente essa necessidade que ser humano tem de ser redimido de seu pecado. Porque se não tem pecado, não precisa de redenção, que é o próximo tópico que o autor vai encerrar, sobre um salvador pessoal. Se não tem pecado, se não tem céu, se não tem inferno, então não há necessidade de um salvador pessoal. Então, o que Jesus veio fazer aqui por nós, para eles, não foi nada. Porque não tem pecado, não tem céu, não tem inferno. Na visão deles, não há necessidade de um ser, de um salvador pessoal. E quando ele ignora o pecado, como nós estamos falando, e ignora a punição eterna que não tem para eles, que na maioria da perspectiva dele existe uma reencarnação, que o homem morre e vai nascendo em outro corpo e assim vai até chegar à plenitude da perfeição. Então, nessa perspectiva, não tem céu, não tem inferno, que é o que apregoa uma ala do espiritismo. Porque se o homem morre e ele reencarna, é porque não tem céu na visão dele, não tem inferno. Para eles, o céu e o inferno é aqui. Quando, na verdade, a Sagrada Escritura fala que quando o homem morre, segue-se ao juízo. E todos hão de prestar conta diante de Deus. Então, a espiritualidade holística, nessa parte que fala sobre a espiritualidade holística, e a Bíblia, o autor está trazendo isso, esse problema do pecado, que na visão dele não tem pecado, não há necessidade de redenção para o ser humano, e, consequentemente, se não tem pecado, não há necessidade de um salvador pessoal, que é um ataque ferrenho contra a igreja. Então, meu irmão, nessa nova espiritualidade, o que nós vimos? Que é uma forma de expressão do panteísmo, porque para eles tudo é Deus e Deus é tudo. Assim, nesta forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza. Nós falamos sobre isso, por isso tem a prática do yoga, das pedras, dos cristais que canalizam energias. Então eles acham isso, que vão ter esse contato com essas forças da natureza, energias cósmicas do universo. Contudo, meu irmão, Cristo, a revelação máxima de Deus, ele não faz parte dessa nova espiritualidade. E ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Então, essa espiritualidade pagã, meu irmão, ela promove o falso culto. Se ela promove o falso culto, consequentemente, ela promove a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, não prega a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve-se, portanto, sim, ser rejeitada, deve ser rejeitada. Então, que nós possamos estar atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Que possamos, irmão, cada dia mais estar
atentos quanto a essas sutilezas que o inimigo usa com essa roupagem dessa falsa espiritualidade, dessa falsa adoração, desse falso culto, dessa falsa busca do sagrado. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivador, e na lição de hoje falamos sobre a sutileza da espiritualidade holística. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor permitir.